Com vocês novamente no estado do Paraná, a Associação Paranaense APAR, com um jovem à minha esquerda aqui, o camarada, né, todo distinto, todo afeiçoado, e ele vai falar hoje sobre um assunto, quer dizer, nós vamos falar sobre um assunto que o pessoal não gosta muito que fale. Nós vamos falar sobre dinheiro. Dinheiro, por tudo responde, e aqui diz, administre seus centavos. Então quer dizer que se nós cuidarmos dos centavos, os centavos vão cuidar da gente. O textuário diz o quê? O texto-chave diz... Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Então, nós temos aqui a ideia central. Jesus, sendo rico, se fez pobre para nos salvar. E no Pense Nisso está escrito o seguinte, que uma das maiores heranças que o pai pode dar aos filhos é ensiná-los a controlar-se, a serem altruístas e a ter o controle financeiro, tá? E nós vamos aí entrar com o Gabriel aqui no primeiro tópico, pro tópico que se refere a quê, Gabriel? O dinheiro é um dom. É um dom. Então, se o dinheiro é um dom, ele tem uma origem. Quem é o verdadeiro dono do nosso dinheiro, na prática? Deus. É Deus. Deus é o verdadeiro. Você talvez esteja imaginando que o dinheirinho que você tem guardadinho na poupança, isso, aquilo, outro, é teu. Não é. Deus deu dinheiro para você cuidar como mordomo. Detalhe importante, aquilo que está na base da integridade empresarial e do verdadeiro sucesso é o reconhecimento da propriedade de Deus. Quem é o proprietário de todos os nossos bens? Resposta, Deus. Detalhe importante, na pergunta B, eu te faço a pergunta, Gabriel, olha que interessante. Já que o dinheiro, casas, carros, que mais? Roupas, não nos pertencem, vamos ter que prestar contas sobre o modo como o usamos, mas quando isso acontecerá? No juízo final. No juízo final. Então eu vou prestar conta, cada centavo, cada dinheiro desperdiçado, que foi dedicado para Deus ou não, vai ser analisado no juízo de nossas vidas, quando nossas vidas passarão em revista. Tem um detalhe importante. Visto que o dinheiro é tão relevante para o nosso sucesso nesta vida e mais importante, para saber se Deus pode ou não nos confiar as riquezas eternas, quando e onde devemos aprender a administrar esse dinheiro? Quando chegar na adolescência? Não, desde pequeno. Desde pequeno. Então, desde pequeno, não sei se você já começou, tá? Quando pequeno, a administrar seu dinheiro. Tem rapaz que está aos 18 anos, ele não sabe administrar o dinheiro, ele não sabe... E outra coisa, quando se formar não vai saber também, porque tudo a gente aprende antes. E é essa a ideia do primeiro tópico. O tópico que tem por título... Qual o título desse tópico? Como devo gastar. Isso, como devo gastar. E aqui, o dinheiro por tudo responde. E nesse caso, como devo gastar o dinheiro? Eu saio do primeiro tópico, o primeiro tópico se refere, o dinheiro é um dom. E agora eu entro com vocês ao segundo tópico. Qual o título do segundo tópico? Como devemos gastar o dinheiro. Como devemos gastar o dinheiro. O pessoal está gastando muito dinheiro aí e o índice de inadimplência entre os jovens está altíssimo. Mas existe uma raiz para esse problema, né? Uma raiz do problema de gastar demais. E qual é a raiz desse problema? É a gente gastar o dinheiro egoisticamente. E que proteção Deus nos dá contra esse gastar dinheiro egoisticamente? A gente doar. Ajudar as outras pessoas. Perfeito. Essa é a forma mais fácil de evitar gastos desnecessários e ter, assim, saber como gastar direito. Agora, detalhe, eu tenho outra pergunta interessante. Gabriel, veja bem. O que você deve separar primeiro... Quando você recebe, digamos que você ganha R$600, através de um serviço de jovem aprendiz, não importa. Como o Senhor promete abençoá-lo se você fizer isso? O que você tem que fazer e qual a promessa que Deus nos dá? A primeira coisa é separar o dízimo. O dízimo. E que ele vai sempre te recompensar. Perfeitamente, perfeitamente. Veja que essa é uma realidade. Como gastar o dinheiro. E nós devemos gastar o dinheiro como?
ajudando os pobres e devolvendo nossos dízimos também. Mas, além disso, nós temos um terceiro tópico. Vamos para o terceiro tópico. E o que aprendemos no terceiro tópico? O terceiro tópico fala sobre um remédio Para as doenças. Nós temos duas doenças. Quais são as duas doenças? A primeira é o egoísmo e a segunda é a Cobiça. Eu quero vencer o egoísmo e a cobiça. O que é isso, meu Marcelo? É complicado? Sim, é complicado, mas pode ser vencido. Qual é o meio pelo qual nós podemos vencer o egoísmo e a cobiça? Quais são os remédios? Falem para mim aí. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Então, se eu quiser vencer o egoísmo, eu tenho que compartilhar. É isso? Eu tenho que doar, eu tenho que ajudar e entender que Deus não vai nos desamparar. É essa a ideia? Exatamente. Perfeito. Agora, eu tenho algo interessante aqui. Diante desse quadro, nós não podemos, é claro, ter esse... Nós precisamos vencer essas duas doenças. Essas duas doenças que, de acordo com a Bíblia, tem remédio. Agora, o que você deve lembrar quando sentir tentado a gastar dinheiro com itens que realmente não precisa? Porque dá vontade. iPhone tal, quero iPhone 16, quero isso, aquilo outro. O camarada pode ter um carrinho bom, não, eu quero comprar uma Porsche, um Porsche e aquela coisa. Viver só pela ostentação. Qual é o caminho que Deus nos dá quando nos sentimos tentados? O que ele diz? Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Então nós precisamos refletir de que o nosso Salvador, sendo rico, se fez pobre para nos salvar. É isso que nos deve levar à reflexão, nos fazer lembrar, devemos lembrar quando formos tentados a gastar dinheiro à toa. Agora, eu tenho uma terceira pergunta. Hoje é o dia, tá? Se prepare. O que a Bíblia diz sobre estar endividado e... Não. O que a Bíblia diz sobre estar endividado e dever dinheiro a outros e agora? Não devo nada. Não é o teu caso, né? Não. Não. Não mesmo? Não. Não é o teu caso? Você deve dinheiro? E aí? Explica pra mim. Bom, qual o caminho? Não devo nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Veja bem, nós chegamos ao terceiro tópico. Nós não podemos dever nada a ninguém. Nós precisamos entender que Jesus, sendo rico, se fez pobre. Então, nós temos referências para nos basearmos a fim de que possamos vencer o egoísmo. Agora, saindo do terceiro tópico e entrando no quarto tópico, nós encontramos um assunto interessante. Como evitar o quê? Os extremos. Os extremos. Quais são os extremos? Enquanto algumas pessoas trabalham demais e querem ficar ricas, qual outro problema que alguns cristãos têm? A preguiça. Pessoal, eu não posso falar isso aqui, eu não quero agredir ninguém, né? Mas às vezes nós passamos por essa preguiça. O que é preguiça? Acordar, não arrumar a cama. O que é preguiça? Bicicleta quebrou a marcha, tem um negócio para arrumar, empurramos lá, deixamos lá, não arrumamos. Não ajudamos o pai, não ajudamos a mãe, não ajudamos a igreja, nos mutirões não participamos. E quando procuram você, está lá deitado, roncando. Isso é atitude de preguiça. E essa questão é tão grave como dever. Porque quem é preguiçoso nunca nem vai ganhar para dinheiro. pagar. Não, é preguiçoso. Agora, ainda sobre evitar extremos. Então, nem muito para lá de se matar a trabalhar, é isso? Isso. Nem para o outro lado também de não fazer nada. Ser preguiçoso. Então, são dois extremos que precisam ser evitados. Aí aparece aqui na lição, o camarada com o relógio batendo no despertador, o despertador liga, ele não está nem aí, ele bate para parar porque ele quer dormir. O preguiçoso não vai para nenhum lugar. Não viaja, não tem nada e vai sempre deixar a desejar. Até para casar-se, o preguiçoso vai ter dificuldade. Bom, mas vamos lá. Como a palavra de Deus aconselha as pessoas que não gastam
não gostam de trabalhar para se sustentarem. Essa é forte. Essa é muito forte. Como Deus recomenda? Que as pessoas que não trabalhem, o quê? Esforcem-se para ter uma vida tranquila, não é isso? Isso. Cuidar dos seus próprios negócios. E trabalhar Bastante. com suas próprias Mãos. E o que diz o outro texto? 4b, o texto seguinte. Quando ainda estamos com vocês, nós lhe ordenamos isto, que se alguém não quiser o quê? Trabalhar, que não coma. Pergunta, tópico 4b. Certo? Certo. E aí, quem não trabalha, Não come. Veja, pessoal, que no quarto tópico nós somos provocados. Provocados a entender que o preguiçoso não vai a nenhum lugar e, de acordo com a Bíblia, quem não trabalha nem deveria comer. O bom é que nós somos misericordiosos e damos ao faminto, ao necessitado. Mas o necessitado, nem sempre, o necessitado não é o preguiçoso. O necessitado é muitas vezes a pessoa que não tem profissão, que não teve formação, que não teve ajuda. Eu estou falando de quem tem formação, que tem condição de ganhar, mas se escora nos outros e vive uma vida de preguiçoso. Para essas questões, evite os extremos. Essa é a mensagem do quarto tópico. O quinto tópico tem outra mensagem interessante. Qual é a mensagem? Você precisa ou deseja? Uma coisa é você precisar de alguma coisa. Bom, eu preciso de uma bicicleta para ir na escola. Vai, me ajuda aí, Gabriel. Eu preciso de um agasalho grosso porque está muito frio aqui em Curitiba. Eu preciso de um caderno de desenho. Eu preciso de um bom computador porque eu trabalho com tecnologia de sistema. Tem que fazer programas e tudo mais, né? Programação. Mas eu preciso. Mas eu não preciso de um iPhone de última geração. Eu não preciso de um Mac de última geração. Com alguma coisa muito próxima disso, ou um pouco distante até, eu consigo resolver meus problemas. Mas qual é a tendência atual? Gastar além do que? Limite. Do limite, além do que precisa. E aqui eu tenho uma pergunta interessante. A pergunta diz assim: se uma pessoa for rica e tiver muito dinheiro, casas e terras, ela pode usar o dinheiro para comprar o que quiser? Pode ou não pode? Pode, mas não é o que se deve fazer. Nem sempre o que precisa é o que se deve. Quer dizer, o que precisa é uma coisa e o que deseja é outra coisa. Se você precisa, tudo bem. Mas se você não precisa, é necessário gastar? Não. Então a pergunta é: se uma pessoa for rica e tiver muito dinheiro, casas e terras, ela pode usar o dinheiro para comprar o que quiser? Pode. Mas ela deve? Não. Não. O que é que diz os dois textos? Leia aí para mim. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Então veja bem como é interessante. É um laço, né? Nem todos que têm muito dinheiro poderão ir para o céu porque eles têm amor ao dinheiro. Tem uma história aqui, na pergunta B, do tópico 5, que fala de uma pessoa que tinha muito dinheiro e era ladrão. Que homem rico, tendo sido ganancioso e egoísta, mas se tornou generoso. Quem foi esse homem? Zaqueu. E aqueles que devia, ele devolveu metade, 4 vezes mais, né? E outra parte ele dedicou. E os meus bens, né? Leia o texto aí, o texto entra em detalhes, vai lá. Havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Isso mesmo. Então ele devolveu e ajudou os pobres. Essa foi a experiência de Zaqueu. O egoísmo de nada vale. Por isso nós temos que extrair aqui a moral da história. Qual a moral da história? Resumo. Nós somos de Deus. Somos seus mordomos. O nosso dinheiro é de Deus. Quem? De Deus. Tudo que somos é de Deus. Nós não podemos ter o egoísmo em nossa vida.
O egoísmo é uma doença que tem que ser vencida. E nós precisamos vencê-la. E quando fizermos, nós vamos comprar só o que precisamos. Não o que? Não. Que desejamos. Não é isso? Nos contentaremos com o que precisamos. E teremos a experiência de Zaqueu. De uma experiência de conversão, uma experiência de paz. Quando nós analisamos o X da questão, valorizamos essa frase aqui. O dinheiro deve ser considerado como o que de Deus? Um dom. É isso que diz? Isso. O dinheiro é um dom de Deus que nos confiou para efetuar a sua obra. E aí, pessoal, como é que está a sua vida financeira? Devendo alguém? Está devendo alguém? Está gastando todo o dinheiro? Como é que está o seu bolso? Bota a mão no bolso aí, vê como é que está. Se você não sabe administrar seu dinheiro, não sabe administrar os 2 centavos, você não vai resolver os problemas da sua vida. Portanto, não esqueça de ser um bom ofertante, uma pessoa generosa e devolver seus dízimos para a causa de Deus, e assim o Evangelho alcançará a toda criatura. Que Deus abençoe sua vida. Semana que vem estaremos de novo com vocês e estaremos com outra pessoa, não aqui o Gabriel, mas outra, talvez um rapaz ou uma moça aqui do Paraná, onde estaremos estudando essa lição. Tenham todos um bom dia e que Deus abençoe sua vida. Amém.